Amém, amém. Boa noite, paz e graça, amém, irmãos? Povo bonito, aleluia, glória a Deus. João, que camisa bonita, cara. Você comprou na mesma loja que eu, né, cara? Coisa linda. Você vai ter que me ligar agora antes de vir, falar, pastor, hoje eu vou com ela. Bênção de Deus, glória a Deus, amém, irmãos? Amém, amém. Irmãos, quem tem fome pelo Senhor aqui? A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o teu coração. Então, irmão, uma reunião como essa não é para você vir aqui de toda pressa e nem de toda necessidade, porque você só vai achar o Senhor se você estiver aqui de todo o teu coração. Então, você possa abrir o seu coração agora. Abra o seu coração e o seu entendimento para aquilo que o céu vai dizer. Não fique apegado àquilo que você acha ou àquilo que você necessita, ou até mesmo a pressa que você está de que as coisas aconteçam, mas esteja aqui agora de todo o teu coração. Esteja aqui de todo o teu coração e Deus vai ministrar no teu espírito aqui em nome de Jesus, amém? Amém? Eu quero repartir com vocês aqui uma mensagem que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho alguns problemas de visão, né? Tem alguns graus, né, de problema de visão. E eu tenho muita dificuldade em me adaptar com óculos, já com lente. É muito difícil para mim, então eu luto com isso. E é isso para mim sempre foi um dilema, porque a pastora Jaqueline passa apurado com isso. Porque as pessoas chegam para ela e falam assim: nossa, mas o pastor Lúcio passou perto de mim e nem me cumprimentou. E aí ela fala assim: Lúcio, não é possível. A pessoa passou do seu lado. Você não enxergou? Eu falei: eu até enxerguei, eu só não vi. É verdade, irmão. Porque tem uma diferença entre enxergar e ver. Porque aquilo que eu enxergo, eu até percebo, mas eu só reconheço aquilo que eu vejo. Por isso aqui no reino de Deus tem muita gente enxergando tudo, só que não está reconhecendo Cristo. Porque enxerga muito, mas não vê nada. E a palavra que eu tenho para você aqui essa noite, o tema, pode colocar para mim por gentileza, o tema dessa mensagem, está no jeito aí o banner? Amém. É: o cego viu. Irmão, existe uma grande diferença, como eu disse para você, entre ver e enxergar. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente começa a olhar para o Evangelho, a gente não tem dificuldade de perceber milagres, a gente não tem dificuldade de perceber o movimento de poder, a gente não tem dificuldade de enxergar o serviço, mas nós temos muita dificuldade em ver Cristo. Porque tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós precisamos receber, todo milagre que precisa acontecer, não é a partir do que eu enxergo, mas é a partir do que eu vejo. E se eu não vejo Cristo, então eu não vejo o princípio, eu não vejo o fundamento das coisas. Então essa noite o Senhor vem aqui para dizer para você: hoje você vai sair daqui deixando de enxergar e passando a ver aquilo que você precisa ver. Você precisa ver Cristo, você precisa ver a revelação da Bíblia, você precisa ver a natureza que te foi dada. Quando nós olhamos para um texto da Bíblia, não precisa você abrir, eu vou só citar ele aqui para a gente entrar na mensagem, não é o texto principal, mas está lá em Lucas 10, a partir do verso 38, quando a gente olha uma visita que Jesus fez, e Jesus foi na casa de Marta e de Maria, eram amigas de Jesus. Jesus então vai na casa de Marta e Maria, e a Bíblia diz que então, ao chegar lá, Jesus se depara com a seguinte situação: Marta foi para o serviço. Jesus chegou e Marta ficou preocupada com aquilo que ela tinha que fazer. Marta ficou preocupada em fazer a comida, em arrumar a casa, arrumar tudo que tinha que fazer. Só que a irmã dela, Maria, quando Jesus chegou, a Bíblia diz que Maria foi para os pés de Jesus. Marta enxergou, mas Maria viu. Irmão, às vezes a gente está tão apavorado para fazer tanta coisa, às vezes a gente está tão afoito para fazer tanta
tanta coisa, porque a gente quer fazer no nome de Jesus, mas a gente está só enxergando o serviço, enxergando a demanda, enxergando a necessidade, mas a gente não está vendo Jesus, porque quem vê Jesus primeiro vai para os pés de Jesus, para saber aí o que é que tem que ser feito a partir dele, não a partir da minha ansiedade. Nós estamos vivendo uma vida que a gente vive a partir da nossa ansiedade. A gente quer fazer muita coisa sem antes ver Jesus. Então que essa noite aqui você não seja Marta, você seja Maria. Que quando Jesus olhou para ela, e Marta ainda quis repreender Jesus e falou: você não vai falar para essa mulher aí, para essa Maria aí, a minha irmã, que ela tem que me ajudar nos afazeres? E Jesus então olhou e falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Marta, você está só enxergando, mas a Maria está vendo. Irmão, a necessidade que nós temos de transformação, a necessidade que nós temos de mudança, não vem a partir do aparente, mas vem a partir do interior que é transformado. Enxergar do lado de fora é muito fácil. Eu estou enxergando todo mundo aqui, mas se você me perguntar quem que eu estou vendo, é bem pouco. Porque para mim ver, tem que estar perto. Porque para mim ver, tem que estar próximo. E assim é com Jesus. Para você ver Jesus, você tem que estar próximo dele. Para você ver o Senhor, você precisa estar aos pés dele. A Bíblia conta a história, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, verso 47. Nós vamos ver a história aqui de um cego. Marcos, capítulo 10, verso 47. Marcos 10, 47. E diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa história é uma história muito conhecida. Quando nós olhamos para essa história, Jesus estava passando pela cidade de Jericó, a caminho de Jerusalém. Então havia ali um burbúrio, um barulho, uns rumores. Jesus estava passando. Então havia ali as pessoas comentando: olha, Jesus está passando ali aquele que está fazendo milagres, aquele que diz que é o Filho de Deus. Havia um barulho da multidão e Jesus então estava passando. Só que nesse trajeto, nesse caminho que Jesus estava passando, havia um cego. E o cego então, ele não via a multidão, mas o cego estava ouvindo aquilo que as pessoas estavam dizendo a respeito de Cristo Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa: cego, irmão, quando ele é cego da visão, é claro que é cego da visão, né? Não pode ser cego de outra coisa. Quando é cego, ele desenvolve a sua audição. Então antes de Deus fazer você ver, Deus quer que você aprenda a ouvir. Só uma meia dúzia entendeu aqui, eu vou repetir. Antes de Deus fazer você ver, Deus vai fazer você ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Primeiro nós ouvimos, para que depois a gente veja. Quando Jesus foi contar a parábola do construtor que construiu a casa sobre a rocha, e ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, eu o comparo a alguém sensato que constrói a casa sobre a rocha. Então quem constrói a casa sobre a rocha é alguém que ouviu e obedeceu, irmão. Irmão, não adianta você vir aqui ouvir do evangelho se você não obedece aquilo que te foi dito.
Não adianta a gente viver uma vida na igreja ouvindo pregação. Não adianta você ficar ouvindo pregação no YouTube. Não adianta você ir para a célula. Não adianta ir para o estudo bíblico. Não adianta conversar sobre isso se tudo que você ouve não se torna uma prática na sua vida. Porque primeiro você precisa ouvir para que depois você veja. O cego primeiro ouviu. O cego primeiro ouviu o que estavam falando sobre Jesus. E aí então que ele começou a viver o início do seu milagre. Então você sabe aonde que começa o seu milagre? Quando primeiro você começa a ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Quando você vem para uma reunião como essa noite, e você está com os ouvidos abertos e com o coração aberto para aquilo que Deus vai dizer, e ouvindo-se então aquilo que Deus diz para você, com os ouvidos abertos e o coração preparado, você está começando a entrar no ambiente do milagre. Porque, irmão, entenda uma coisa, a multidão falava muita coisa, mas com certeza não dizia quase nada. Mas uma coisa esse cego já estava vendo. Ele estava vendo que quem movia aquela multidão era Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do nosso Senhor. Quem move as multidões hoje no Brasil é Jesus. E a gente às vezes olha para a multidão e quer ouvir o que a multidão está dizendo, mas a gente não quer ouvir o que Cristo está dizendo. Irmão, nós estamos vivendo um processo muito complicado na nação brasileira. E isso já vem de muito tempo. Há muito tempo nós estamos vivendo um cenário muito difícil e perigoso para a igreja e para todos. Essa semana nós pudemos presenciar um fato que vai sem dúvida entrar para a história de um país que se diz cristão. Essa semana foi autorizado pelo poder judiciário desse país o aborto de uma criança com 7 meses de gestação. A gente chama de aborto para não dizer que é assassinato. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que muitos aqui têm essa bandeira da militância. Pode baixar a bandeira porque a criança já morreu. Ela já morreu. Mas uma coisa eu queria dizer para você a respeito disso. Coloca para mim Lucas 1:41. Lucas 1:41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel estava grávida de João Batista. Maria estava gerando Jesus. Maria chegou na casa de Isabel. E quando Maria chegou, João Batista, com 6 meses no ventre de Isabel, percebeu a chegada de Jesus e saltou no ventre. A criança que foi abortada essa semana tinha 7 meses de gestação. Ah, pastor, você está falando isso porque o senhor não sabe. E se fosse um abuso? Não foi. Não foi esse o caso. Não foi alguém de fora que cometeu um abuso. Ah, mas e se a criança tivesse ali com risco de vida? Também não foi. Não foi esse o caso. Sabe o que está acontecendo no nosso país? Está acontecendo no nosso país uma disputa por poder para saber quem é que manda mais. Está havendo no nosso país uma guerra religiosa que está se escondendo atrás de uma guerra política. E por causa de uma guerra política, fica parecendo que quem está disputando essas eleições desse país é Deus e Satanás. E nós, como igreja, como cristãos, antes da gente eleger alguém para dizer que essa pessoa me representa nos princípios cristãos, eu tenho que antes cumprir os princípios cristãos, ouvir e praticar. Eu não posso eleger alguém para dizer eu sou conservador, sendo que na verdade é só um discurso da boca para fora. Porque se a gente tivesse um posicionamento correto, um posicionamento cristão, as pessoas pensariam mais de 2 vezes em autorizar uma atrocidade dessa que foi autorizada nesse país. E vou te falar mais. Também não é o caso da gente eleger alguém para dar um aval na minha falta de responsabilidade com os princípios cristãos ao qual eu digo que eu sigo.
Então a questão não é política, não é eleger A ou B ou C. A questão é que nós precisamos nos posicionar como alguém que está ouvindo a mensagem do Evangelho e está disposto a ver o Cristo que nos ilumina. Porque senão a gente nunca vai transformar nada, nem a nossa casa, quanto mais essa cidade. E se você não se indignou com o que aconteceu nesse país, se você nem chorou, então você vai para sua casa e pede perdão para Jesus, porque você deveria estar destruído por estar acontecendo um negócio desse num país que se diz cristão. Porque as forças do lado de fora estão se unindo com as forças daqueles que dizem que servem a Jesus para fazer o contrário daquilo que Jesus nos ensinou como princípio de amor. Em nome de Jesus, irmão. Como diz o pastor Paulo Júnior, eu não estou nervoso, não. Eu estou só indignado. Porque isso não é uma guerra de política, não é uma guerra de opinião, não é uma guerra de poder. Era para ser a manifestação do amor em favor de todos. Ué, pastor, mas então o senhor não ama essa menina? Nós amamos ela mais do que ela imagina. E deveríamos amar muito mais. E a família dela também. Só que nós temos certeza que para corrigir um erro a gente não tem que cometer outro, para dizer que alguém que levanta uma bandeira ganhou uma discussão judicial para mostrar para outra parte que eles também podem apitar sobre alguma coisa. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas o Senhor que governa todos os povos não fica calado, e a resposta veio quase que imediatamente, porque a nação referência do mundo hoje como potência política e financeira, chamada Estados Unidos, essa semana aprovou uma lei proibindo o aborto. E que sirva de lição para as nações da terra, que o Senhor não está com a sua mão encolhida e nem com os olhos fechados, para não ver e para não intervir no que a gente está vivendo. Nós precisamos pensar no que de fato nós estamos ouvindo, para saber se de fato nós queremos ver. Você precisa estar aqui hoje, com o coração aberto, porque aquilo que você está ouvindo, vai fazer com que você veja o Cristo, e quando você vê o Cristo, você não tem mais desculpa. Jesus disse, se eu não tivesse vindo, e não tivesse me manifestado a vocês, vocês teriam desculpa. Mas agora que eu vim e me manifestei a vós, vocês são indesculpáveis. Eu quero fazer parte desse grupo indesculpável. Eu quero fazer parte desse grupo que não tem mais desculpa para dizer eu não sabia, eu não ouvi, eu não prestei atenção. Não, eu quero fazer parte do grupo que viu a manifestação de Jesus e agora é indesculpável com relação àquilo que Ele é. E eu espero que você também seja. O meu desejo, a minha oração é que você seja assim. Vai falar para uma mãe que está tentando engravidar a vida inteira e não consegue. Vai falar para ela que essa situação dessa semana é algo normal. Fala para ela. Vai falar para essa menina, daqui a 5, 10 anos, quando ela se casar de verdade e for ter uma família, que ela não vai ter nenhum trauma pelo que ela passou. Não é assim que se resolvem as coisas. Não é tendo o direito de tirar a vida que nos foi dada pela graça e pela misericórdia de Deus. E a igreja precisa se posicionar. Você quer só ouvir ou você quer ver? Quem quer só ouvir do Evangelho aqui? Quem quer ver o Senhor aqui? Então se aplaude o nome do Senhor, porque Ele governa sobre a igreja e em todos os seus princípios, sempre, sempre, sempre Ele será imutável. O Senhor quer que você o veja. Em João, coloca para mim João, capítulo 9, verso 39. João 9, verso 39. Jesus disse: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Próximo. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Próximo. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu vim para aqueles que estão só enxergando, possam começar a ver. E aqueles que estão dizendo que vê, mas não vê nada, está só enxergando, passem a ser cegos. Aqueles que estão enxergando, Deus está vindo para que você veja. Agora aqueles que estão dizendo que estão vendo tudo, e o Senhor sabe que eles não estão vendo nada, porque como eles dizem que viram, então agora eles assumiram os seus pecados. Deus disse, então antes vocês fossem cegos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O Senhor não vai deixar com que o seu nome seja envergonhado nos povos. O Senhor não vai deixar com que o seu nome seja humilhado nos povos. O Senhor vai intervir, fazendo com que aqueles que dizem que estão vendo tudo, eu vejo a sociedade, eu vejo a filosofia, eu vejo o social, eu vejo o emocional. Você diz que está vendo tudo, só que na verdade você não está vendo nada, porque aquele que você deveria ver era Cristo Jesus e a sua verdade. Como você não está vendo nada, o Senhor vem para dizer, esses vão ficar cegos. Mas aqueles que estão enxergando alguma coisa em busca do Senhor, Ele diz, esses verão. Esses verão. Porque aqueles que estão ouvindo, esses ouvindo e praticando, esses começam a viver a parte do milagre. Ele ouviu Jesus e clamou. Sabe o que a gente está precisando, querido? Um batismo de arrependimento e de clamor. Sabe o que a gente precisa? Não é só clamar não, porque clamar, qualquer um clama de qualquer jeito. João Batista disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele não diz eu sou uma voz que clama, ele disse eu sou a voz de alguém que já está clamando no deserto por mim. Eu sou a voz de Cristo Jesus que está clamando por mim no deserto desde o início de todas as coisas até a eternidade. Eu só sou uma voz que clama, mas o meu clamor é o clamor de Cristo Jesus, irmão. Nós precisamos, sabe o que? Começar a ver que a gente está precisando urgentemente de levantar um clamor regado de arrependimento. Coloca para mim 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se não for segunda, é primeira. Eu sei que está na Bíblia. É esse mesmo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus o clamor de vocês, eu ouvirei dos céus a oração de vocês, e eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Querido, nós precisamos levantar um clamor na nação brasileira, mas esse clamor só será ouvido o dia que a gente se arrepender dos nossos pecados, o dia que a gente se humilhar e se colocar diante de Jesus e dizer, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí então Ele virá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, porque esse clamor tem autoridade no céu, porque é um clamor de um povo arrependido dos seus pecados. A gente tem muito do que arrepender, irmão. A gente tem muito do que arrepender. A gente tem que pedir. Olha, eu vi esses dias uma ministração, estou lembrado quem foi, que o pregador, ele disse o seguinte: nós devemos um pedido de desculpa público para a igreja, porque nos últimos 30 anos nós não pregamos o evangelho da verdade. Irmão, eu não estou criticando ninguém aqui, Deus sabe o que eu estou fazendo, eu não critico ninguém, nem nada, mas o que é verdade é verdade. Às vezes a gente vai para um lugar e as pessoas não fazem por má intenção, eu creio que elas fazem por falta de informação. Você vai para um lugar onde a palavra deveria ser pregada de maneira didática para as pessoas entenderem, e o que a gente escuta é só alguém que acha que falar igual um trovão, disparadamente, vai resolver alguma coisa. E aí você não está nem entendendo o que o cara está falando, porque ele está lá, o Senhor vai te dar vitória, e você está lá jogando a cadeira para cima, aleluia. Aí pergunta, o que o cara falou? Não sei, mas eu senti um negócio aqui. Isso vai transformar a gente quando, irmão? Que dia que isso vai transformar a gente? Sabe o dia que isso vai transformar o mundo? O dia que o mundo vê a Cristo Jesus.
o dia que o mundo vê, abre os olhos e vê. Abre os olhos e veja. Abra os olhos e veja. Que o Senhor essa noite possa abrir os seus olhos, para que você no seu clamor comece a viver então o milagre de alguém que vai ver, ainda que cego, você comece a ver. Porque o cego de Jericó, mesmo cego, ele viu algumas coisas. Uma das coisas que o cego viu, ele viu quem Jesus era. Irmão, você conhece Jesus de fato? Você tem noção de quem é Jesus? Quando você vê Jesus, você o chamaria de quê? Se Jesus passasse na sua frente, qual seria o nome que você daria para ele? Qual seria o nome que saltaria no seu coração para dizer: eu te conheço? O cego ainda não estava enxergando nada, não estava vendo nada, mas quando Jesus passou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele declarou publicamente: eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Eu sei que ele é da linhagem de Davi. Eu sei que ele é o Messias. Eu sei que ele é o Salvador. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é Jesus? Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Jesus é o Alfa e o Ômega, é o início e o fim. Ele é o grande eu sou. Ele é o desejado das nações. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é a redenção. Ele é a crucificação em favor de muitos. Ele é o Cordeiro Santo sem pecado. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor sobre nós. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que precisamos saber. Ele é o Filho de Deus. Ele é a encarnação de Deus na terra. Ele é o perdoador dos nossos pecados. Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de amor. Ele é cheio de direção. Ele é cheio de inclusão. Sobre ele está todos os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação eterna. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é o meu e o seu Jesus. Tem que haver paixão por Jesus, irmão. Tem que haver paixão por ele. A gente vive um evangelho de um Jesus pregado na cruz. A gente vive um evangelho como se tudo tivesse terminado numa crucificação horrenda. A gente vive um evangelho como se aquele Jesus pregado na cruz não tivesse poder nenhum mais. Mas se o teu evangelho vai só até a cruz, essa noite o Senhor vem aqui para dizer para você: se você ainda não sabe quem eu sou aquele que desceu no inferno, que no terceiro dia ressuscitou e tomou a chave da vida e da morte e subiu aos céus. Eu sou aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sou aquele que governa sobre os povos da terra. Eu sou aquele que estou preparando para vir buscar a minha igreja. Eu sou aquele que tem todo o poder na mão. Eu sou aquele que tem os cabelos brancos como a neve, que tem os olhos como de fogo, que tem o sapato de bronze e um cinto de ouro, e o meu rosto resplandece como a luz do sol ao meio-dia. Esse é o Deus que você serve. Esse é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se Ele é o Rei, se Ele é o Rei, eu preciso dizer: tem misericórdia de mim. Coloca o teu coração na minha miséria. Reconhece para Ele quem você é. Não chega para Ele dizendo: eu sou o fulano de tal, doutor. Não, eu sou aquele que tem dinheiro, tenho recurso. Não, eu sou aquele que toda a cidade conhece. Não. O dia que você reconhece quem Ele é, você sabe quem você é. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E na mesma hora Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O dia que você reconhece quem Jesus é, Ele diz quem você é. O dia que você reconhece quem Jesus é, e você diz: Ele é o Cristo, e Ele diz: então você é o Felipe, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você é o Cristo, então você é o Michel, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você é o Cristo, e Ele diz: então você é o Saulo, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Agora entenda uma coisa aqui essa noite: a igreja não é feita de tijolos, a igreja é feita de pedras. Porque teve um homem na Bíblia chamado Nimrod. Ele quis construir uma torre chamada Torre de Babel, e ele disse: façamos então tijolos, para que a gente construa uma torre e a gente alcance Deus. E Deus então, sabendo do plano de Nimrod, Ele veio e Ele confundiu as línguas, para que eles parassem de edificar essa torre. Porque essa torre era feita de tijolos, e o plano de Deus nunca foi que a gente fizesse uma igreja com todo mundo igual. O plano de Deus nunca foi que a gente fizesse uma igreja com todo mundo usando a mesma roupa, com todo mundo falando do mesmo jeito, com todo mundo celebrando uma coisa só. Porque a igreja de Jesus, ela é feita de pedras, e pedras são diferentes. São diferentes. O altar do Senhor é feito de pedra. Por isso que numa igreja que representa Cristo Jesus, tem pedra de todo jeito, irmão. Tem pedra que já foi presa, tem pedra que já passou por dificuldade na família, tem pedra que já foi muito bem sucedido e hoje é pobre, tem pedra que gosta de vestir terno, tem pedra que gosta de vestir bermuda, e está tudo certo, porque é sobre essas pedras que Ele vai edificar a sua igreja. É sobre essas pedras que Ele vai edificar a sua igreja. Não é uma nossa, estou igual o Ramon, padronização. Não é uma padronização, é uma edificação de diferentes construindo algo em comum. Algo em comum. Então, irmão, o dia que chegar alguém diferente aqui, o dia que chegar alguém bem diferente aqui, em vez de você olhar para ele de maneira estranha, falar: esse aqui não vai caber aqui não. Começa a procurar o lugar onde ele se encaixa, porque tem um lugar para ele se encaixar. Um dia Deus levou um profeta num vale, um vale de ossos secos. E ele disse: o que você vê? Ele disse: eu vejo um vale de ossos sequíssimos. E ele disse: você crê que pode ter vida nesse lugar? Ele disse: o Senhor sabe. Ele disse: então profetiza. Então profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre a sua casa hoje, irmão. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre seus filhos. Profetiza sobre a dificuldade financeira que você está vivendo. Profetiza sobre as suas aflições. Profetiza, está tudo seco. Profetiza. E quando você fizer isso, você vai entender uma coisa: que um Espírito vai soprar de todos os cantos, e que então vai haver um grande rebuliço, um grande barulho. Por que vai haver um barulho? Porque cada osso vai correr para o seu osso. E aí eu já ouvi cada barbaridade com essa pregação. Porque a gente tem que andar somente com aqueles que são os iguais. Cada osso corre para o seu osso. Irmão, se o osso da sua coxa se encaixar com o osso de outra coxa, que dia que você vai andar? O osso da coxa é o osso da canela. O osso da coxa é diferente do osso da canela. Então, quando um osso corre para o seu osso, é um diferente correndo para outro diferente, para se levantar um exército, para cumprir um só propósito. E para isso, a gente precisa ver além do que a gente está enxergando. Irmão, a gente tem um negócio de achar que coisa estranha é do capeta e coisa calma é de Deus. Você quer um lugar tranquilo? Vai no cemitério.
Pensa numa igreja tranquila, é do cemitério. Lá não tem ninguém falando mal de ninguém. Lá não tem ninguém falando da roupa de ninguém. Lá não tem nada. Lá não tem louvor com bateria, não tem luz piscando. Mas quem governa lá é a morte. Agora vai numa creche. Vai numa creche, na hora do recreio. Você vê os meninos correndo, subindo, jogando trem para cima. É aquela confusão, é aquele barulho. Mas ali o Espírito que governa é vida. É vida. Então às vezes a gente acha que tudo que é tranquilo é de Deus e tudo que é agitado é do diabo, é confusão. Irmão, quando o profeta profetizou sobre o vale de ossos secos, você consegue imaginar os ossos voando? E fazendo aquele barulhão, e voando um pedaço aqui de osso aqui, encontrando com o osso ali, e batendo, e aquela confusão. Os crentes que é muito religioso vão olhar um negócio daqui e falar, está repreendido em nome de Jesus, essa coisa do capeta. E esse barulhão e essa confusão. Não, era Deus levantando um exército. Então entenda, nos próximos meses e anos nessa nação, talvez um movimento que vai acontecer nas igrejas, muita gente vai dizer, isso é do diabo, esse povo diferente, esse barulhão que está acontecendo. É Deus levantando o seu exército para que Jesus possa voltar. Então para de enxergar a confusão e começa a ver o que Deus está fazendo. Começa a ver o que o Senhor está fazendo. E tudo aquilo que Ele conta com você. Você é parte desse exército. Você é uma pedra que se encaixa. Você é diferente? Louvado seja Deus. Pastor, mas o meu cabelo é verde. Tem problema, senta perto da irmã que tem o cabelo certinho. Está tudo certo. Cada osso no seu osso. Tudo misturado. Pastor, eu gosto de ir para a igreja de terno. Seja bem-vindo. Pastor, eu queria ir de bermuda. Seja bem-vindo. Porque essa igreja, ela não é feita de tijolos. Ela é feita de pedras. É uma igreja de diferentes com um só propósito. Para de enxergar a confusão e começa a ver o propósito. Para de enxergar a confusão, começa a ver propósito. O cego viu. Ele viu quem Jesus era. Ele viu que quando nós identificamos Cristo, então Ele nos dá uma identidade. Irmão, vou falar de novo aqui. A sua identidade está diretamente relacionada ao seu arrependimento. Jacó, o nome Jacó significa usurpador, significa alguém que tomou o lugar de alguém. E quando Jacó se encontrou com Deus no vale de Jaboque, o anjo, a representação de Deus, perguntou para ele, qual é o teu nome? O anjo sabia, mas ele tinha que confessar, o meu nome é enganador, o meu nome é gente que passa os outros para trás, o meu nome é gente gananciosa, arrependimento. E quando ele confessou o arrependimento, Deus então disse, então hoje o teu nome não é mais Jacó, não é mais enganador, isso agora ficou no teu passado, e agora eu te dou um nome, Israel, nação santa, povo escolhido de Deus. É isso que você é, se você hoje começar a se arrepender e deixar somente de enxergar e começar a ver como Deus te vê. Irmão, para de se ver, de se enxergar como as pessoas dizem que você é. Comece a ver como Deus vê. Veja você e as pessoas. Para de só enxergar, de só perceber. Começa a reconhecer. Olha para o Espírito. Olha para o Espírito. Como o apóstolo Paulo disse, eu conheci Jesus na carne, mas hoje eu o conheço no Espírito. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu conheci Jesus quando ele andava aqui entre nós, mas hoje, isso para mim já não faz mais diferença, porque eu o conheço agora no Espírito. Você precisa ver as pessoas no Espírito. Irmão, se você olhar para as pessoas e procurar pecado, você vai achar. Vou te dar essa triste notícia. Se você procurar pecado, você vai achar em todos. Mas não olha para as pessoas procurando pecado, olha para elas e procura o Cristo. Olha para elas e procura o Cristo, o Espírito de Cristo que está ali dentro. E pela fé, ainda que você não veja, mas você tenha certeza que Ele existe, traz esse Espírito para fora, para que o mundo saiba que mais uma alma foi salva para Jesus.
enfia a mão nisso lá e traz para fora como Jesus fazia. Jesus, ele não enxergava, ele via. A Bíblia diz que um dia Jesus, obrigado Espírito Santo, Jesus um dia foi com os discípulos, atravessou e foi para uma terra chamada Gadara. Chegando lá encontrou um homem endemoniado, uma legião de demônios, um homem que vivia no cemitério acorrentado, alguém perturbado, que a sociedade não queria ele mais, a sociedade deixou ele de lado e falou: esse homem não serve para andar com a gente. Irmão, quantos de nós aqui, irmão? Quantos de nós aqui, quando você fala que você está vindo para a igreja, as pessoas riem. Se não riem na sua frente, depois você fica sabendo que elas estão rindo nas costas, porque elas estão só nos enxergando, como o povo enxergava esse gadareno. É um endemoniado, alguém que dá problema, é um drogado, é uma prostituta, é alguém que adulterou, é alguém que roubou, é alguém que foi preso, é um gadareno. É assim que as pessoas nos enxergam. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou, e quando Jesus chegou, esse homem veio correndo possesso de uma legião de demônios. E esses demônios então disseram para Jesus: filho de Davi, o que você quer conosco? Jesus só olhou e falou: sai dele, sai. E eles clamaram e falaram: então nós podemos entrar nos porcos. Entraram na manada de porcos, os porcos pularam do penhasco. Mas o que Jesus viu? Jesus não enxergou um possesso, Jesus viu um filho de Deus no meio dessa possessão. Querido, você não pode olhar para um morador de rua e ver nele alguém possesso de demônio, porque quem só enxerga é a religião, que só olha o rótulo. Se você começar a ver como Jesus vê, você vai olhar e você vai saber que por trás do aparente existe lá dentro um espírito colocado por Deus. Então você pode trazer isso para fora, porque você não é mais alguém que só enxerga, você vê as pessoas, você vê. Nós temos quantos aqui nessa igreja que fazem parte da liderança dessa igreja e que estavam como esse gadareno? Eu já fui um gadareno, mas um dia alguém inspirado por Deus, carregado pelo Espírito de Cristo, não só me enxergou, como ele me viu. E porque ele me viu, ele tirou do meio disso um filho de Deus e colocou para fora. O Senhor quer fazer isso com muitos aqui essa noite. O Senhor está dizendo: até hoje as pessoas só te enxergaram, mas eu, Senhor, estou te vendo. Eu, Senhor, estou te vendo. Eu estou vendo você chorar todo dia lá na hora da sua oração. Eu estou vendo você andar pela cidade preocupado, pensando: o que eu vou fazer da minha vida? Ele está vendo você duvidar se você vai ter condição de criar os seus filhos. Ele está vendo você estar com medo do seu casamento dar errado. Ele está vendo você se sentir fraco para sair do vício. Ele está vendo tudo. Enquanto as pessoas estão enxergando os seus problemas, Ele está te vendo. Ele está te vendo, e Ele está me usando aqui essa noite para dizer para você: hoje eu te achei, hoje eu te vi, e eu vou devolver a visão para você. Eu vou devolver a visão para você, para que você mesmo se veja e saiba que você é um filho de Deus, que você é alguém amado do Senhor, que você sabe quem Jesus é. Você sabe quem Jesus é, porque o milagre começa quando você identifica e sabe quem é Jesus. E o cego também viu que Jesus o ouviria apesar da multidão. Irmão, tem muita gente que tem dificuldade de orar. Eu não vou pedir para você levantar a mão para não te constranger, mas eu sou uma pessoa que enfrentou, e se eu não me vigiar, eu enfrento a dificuldade de orar. Porque a sua alma, ela luta contra o seu espírito. A sua alma não quer que você ore. Quando você entra para orar, o demônio do celular parece que chega as mensagens em todo o planeta na mesma hora. Isso quando não recebe uma ligação. Você coloca no silencioso e ele cria vida, endemonia. Fica piscando, parecendo uma boate. E aí a sua alma fica assim: atende que é importante.
você fala, eu tenho que orar. E a alma fala, atende o telefone. E você fala, eu tenho que orar. E ela grita mais alto, é importante. Cuidado, deve ser sua mãe, está passando mal, seus meninos. Aí você larga a oração, quando você vai olhar é o 011. Você fala, ô Satanás encarnado, demônio, legião gadarena. Porque a sua alma não quer que você ora. Os homens aqui vão se identificar com o que eu vou falar agora. A hora que você entra no seu quarto, respira fundo, fala, Jesus vem. Você puxa a cadeira, abre a Bíblia, é o prazo de você sentar. A sua mulher fala assim, você podia vir cá me ajudar a lavar essa louça? Você podia ajudar a recolher a roupa do varal? Você já buscou os meninos na escola? E a conta de luz você pagou? Fala, Jesus, meu Deus. E a sua alma fica, sai daí, você tem que buscar os meninos. Você olha, se você não lavar essa louça, essa mulher sua de noite, você já... se você não lavar essa louça, não vai ter avivamento, hora nenhuma mais. E a alma fica ali lutando, e o Espírito fala aí, pois é. Se você orasse aqui, você ia saber de tanta coisa. Seu casamento ia ser tão melhor, seus meninos iam crescer tão melhor. Mas a gente fica nessa luta. A gente fica nessa luta com a alma ali, a alma querendo te tirar disso. Sabe, querido, a gente precisa ter a certeza de que Jesus nos ouve. E que se eu orar segundo um Cristo, eu sou ouvido no céu. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. E se nós pedíssemos no nome de Jesus, nós teríamos todas as coisas. Aí a gente acha que é assim, eu vou lá orar e eu falo assim, Deus, sara esse povo dessa casa endemoniado, esse povo perturbado, que só me aborrece. E aí eu fecho a oração com selo e assino, em nome de Jesus. Não é essa oração. O nome de Jesus é Cristo. O dia que você orar como um Cristo, que você orar no Espírito, você vai ouvir o céu dizer, esse povo está perturbado porque eles não me conhecem, mas eles podem me conhecer através de você. Esse povo está perturbado porque eles enxergam toda a tua religião, mas eles não veem o Cristo. Sabe por que seus meninos querem vir para a igreja muitas vezes? Por que os nossos meninos querem vir para a igreja? Porque eles estão enxergando a nossa religião, mas não conseguem ver Deus em nós. Vou falar de novo para você gravar. A maioria dos nossos filhos não querem mais frequentar a igreja, porque eles enxergam em nós toda a religião e o serviço, mas não vê Deus. Mas o Senhor, nos próximos anos, o Senhor vai abrir os olhos dessa geração. E entenda uma coisa que eu vou dizer aqui agora, e eu quero profetizar. Os seus filhos, eles vão ver o Senhor. Eles vão ver o Senhor. Ainda que você não entenda, e talvez na sua casa ele não consiga ver, mas o Senhor vai preparar ambientes para que ele o veja. O Senhor está vindo aqui essa noite para dizer, igreja, eu preciso que vocês tenham responsabilidade com aquilo que o mundo está vendo. O mundo está enxergando uma igreja que briga por causa de política. O mundo está enxergando uma igreja que quer defender opiniões pessoais. O mundo está enxergando em nós uma igreja que exclui pessoas por pensar diferente da gente. Mas o Senhor está vindo aqui essa noite para dizer para você, ei, cego de Jericó, o que você quer que eu te faça? Porque talvez muitos de nós vai dizer, eu quero um carro. Porque aí eu vou ficar mais exclusivo ainda. Porque eu tenho um carro e meu irmão não tem. Então eu vou dizer que eu sou abençoado e ele não. Ei, cego, o que você quer que eu te faça? E muitos vão dizer, deixa eu ser famoso. Porque se eu for famoso, as pessoas vão me respeitar mais. Mas o Espírito Santo está vindo aqui essa noite para dizer para você e para mim,
Jesus está te perguntando aqui essa noite: o que você quer que eu te faça? E a resposta tem que ser uma só: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Porque se eu te ver, eu sei como eu posso te seguir. Porque se eu te ver, eu sei para onde o Senhor está indo. Porque se eu te ver, eu vou ter uma inspiração para caminhar. Porque eu preciso é te ver. Porque todo aquele que vê Jesus não consegue mais viver sem seguir Jesus. Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que eu fiquei mais aflito, no ano em que eu perdi o meu amigo o rei, no ano em que eu perdi a segurança, porque o rei era bom, o rei Uzias era bom, no ano em que eu fiquei sem chão, no ano em que tudo me foi tirado, nesse ano eu vi o Senhor. E porque eu vi o Senhor, eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas no ano em que eu vi o Senhor, um anjo, mediante a minha confissão de arrependimento, pegou uma brasa e tocou nos meus lábios. E porque eu vi o Senhor, o final dessa conversa, Deus disse: como enviarei? Como onde ir, como onde eu vi, se não há quem pregue? E então Isaías disse: porque eu vi o Senhor, envia-me a mim, Senhor. Irmão, como que a sua família vai ouvir se não há quem prega? Como que os seus filhos vão ouvir se não há quem prega? Como que as nossas casas e a nossa cidade vai ser transformada se não há quem pregue? Mas há um quesito para se pregar nos dias de hoje: eu preciso ver o Senhor. Porque se eu ver o Senhor, Ele vai dizer: então eu te envio. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, porque agora os meus olhos te viram, os meus olhos te veem. Jó, no ano em que perdeu tudo, no ano em que perdeu família, no ano em que perdeu dinheiro, no ano em que perdeu os amigos, no ano que ficou sem nada, ele teve uma conversa com Deus e ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você precisa ver o Senhor. Você precisa ver o Senhor. João capítulo 9, não precisa pôr, eu só vou resumir aqui para a gente encerrar. João capítulo 9, a partir do verso 1, Jesus encontrou um cego. E os discípulos olharam para o cego e falaram assim: quem pecou? Ele ou a família dele para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem ele, nem a família dele. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Não tem problema você estar cego. Não tem problema você ainda não ter visto o Evangelho, não ter visto o Senhor até hoje. Não é culpa dos seus antepassados, não foram eles que pecaram. Não é sua culpa pelos dias do seu passado, não é. Sabe por que você está assim? Porque você vai conhecer a glória de Deus. Você vai conhecer a glória de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, pegou o barro e colocou nos olhos. Lembra lá em Gênesis? E Deus tomou o pó da terra e formou o homem. Deus pegou a terra e fez o homem. Esse homem que Jesus encontrou, ele era cego. Jesus cuspiu no chão, pegou o barro e disse: são os olhos que estão te faltando? Então receba de volta. Eu sou o Criador. Recebe de volta.
Só que Jesus disse para ele uma coisa, Jesus disse assim: agora vai no tanque de Siloé e se lava. Siloé significa enviado. Deus quer enviar um povo às nações. Deus quer enviar um povo às nações. Só que esse povo não pode ser um povo que só enxerga, precisa ser um povo que vê. Vai lá e se lava. E a Bíblia diz que o cego foi lá, se lavou e voltou vendo. Só que quando ele voltou vendo, a Bíblia diz que ele encontrou os vizinhos e os amigos. E os vizinhos e os amigos olharam para ele e falaram assim: você não era cego? Ele falou: eu era. Mas o que aconteceu com você? Eu encontrei um homem ali, ó. E ele cuspiu no chão, fez um barro, passou no meu olho. E aí eu me lavei lá no tanque e agora eu estou vendo. Aí os amigos olharam para ele e falaram: ah, você não era cego nada. Você não era cego nada. Hoje eu descobri que você era um mentiroso. Aí ele continuou. Quando ele continuou, o povo não estava satisfeito, não. Pegou ele e levou lá para os fariseus, levou lá para a religião. Falou assim: ó, esse homem aqui, ó, é aquele que era cego. Só que agora ele está falando que vê. Aí os fariseus perguntou para ele: o que foi que te fizeram? Aí ele contou a história de novo. Eu encontrei um homem. Esse homem cuspiu no chão, pegou o barro, passou no meu olho, eu me lavei, enxerguei. Aí os fariseus falaram: blasfêmia! Porque hoje é sábado e ninguém pode curar no sábado. Que blasfêmia! Aí o menino já começou. Não enxergava, estava cego, não tinha problema nenhum. Foi só ele ver, já arrumou confusão com os amigos, arrumou confusão com a religião. Aí agora não bastasse a religião, mandaram chamar os pais dele, mandou chamar a família. Falou: chama a sua família. Quando chegou o pai e a mãe, eles falaram assim: esse aqui é seu filho? Eles falaram: é. Mas ele não era cego? Olha, segundo as informações que a gente sabia, esse menino era cego. E agora, por que ele está vendo? Não sei. Você interroga ele é maior de idade. Eu sou até de outra igreja, eu nem gosto dessas confusão, tá? Eu nem quero saber desse menino, se esse menino viu, que jeito que ele viu. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que eles iam ser punidos pela religião. Iam ser punidos. Eles falaram: não quero nem saber, não quero nem compromisso. Então deixa eu te falar uma coisa. O mundo não tem problema com quem não está vendo. Aliás, o sistema do mundo quer mais é que a gente fique cego. Porque hoje o que está acontecendo são igrejas criando cegos pedintes, dependentes das migalhas que eles dão nos cultos. Dependente do pastor botar a mão na cabeça dele e falar: Shazam, recebe de mim. Mas o mundo não quer que você conheça a verdade, que o véu já se rasgou e que você tem acesso ao Santo dos Santos. O mundo quer que você fique comendo migalhas enquanto eles comem na mesa. Mas o Senhor veio aqui essa noite para dizer para você e para te fazer uma pergunta: você quer ver? Você quer ver? Porque se você quiser ver, se prepara. Porque a partir do momento que você começar a ver, você vai começar a ter problema com seus amigos. Você vai ter problema com religião. E você vai ter problema com a sua família. Mas você vai poder dizer uma coisa. O cego, quando foi interrogado, e os fariseus apertaram ele, ele olhou para eles e falou assim: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Depois de tudo que eu já repeti 200 vezes aqui, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu era cego e agora eu vejo. Então, que você tenha problema, que você seja incompreendido muitas vezes pelas pessoas que queriam que você continuasse a comer migalhas. Que você tenha problema com os religiosos que queriam que você ficasse dependendo deles. Que você tenha problema com a sua família que ainda não entendeu quem Cristo é. Porque você vai poder dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. E que essa noite o Senhor possa trazer visão de volta a essa igreja. Que o Senhor possa te devolver a visão. Que o Senhor possa fazer esse milagre aqui essa noite. Um milagre de um povo que enxerga muito, mas que ainda não vê nada. Para que esse povo possa voltar a ver. A minha oração hoje, nós vamos adorar o Senhor, é para que você assuma uma postura aqui essa noite. Você assuma definitivamente uma posição.
de quem quer ver, de quem não vai ter vergonha de gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um povo que não vai ter nenhum tipo de constrangimento de lançar a capa para cima. A capa que servia de proteção e de provisão. Proteção da chuva e do sol e provisão para a esmola. Porque diante de Deus você lança fora tudo aquilo que você dependia para passar a depender só dele. O Senhor vem aqui essa noite para dizer: o dia que você me vê, pode lançar fora tudo aquilo que era suas seguranças humanas, tudo aquilo que você dependia humanamente, e me segue e dependa somente de mim. Dependa somente de mim. O Senhor vem aqui essa noite para dizer para você: se você me vê, eu vou te enviar. Vou te enviar para sua casa, para o meio dos seus amigos. Eu vou te enviar como libertador. Mas pode confiar em mim. Não precisa levar a capa mais. Lança essa capa fora e me segue. Me segue. Me segue. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.